A internet e o mercado. A primeira ideia é a seguinte: é nós termos a noção de que a internet, ela não é algo apartado do mundo físico. O público em geral, na sociedade que nós temos, é um público envolto, fazer uma provocação, a um Deus. Esse Deus existe, o Deus mercado, não é? Todos nós estamos envoltos a ele, querendo ou não, direto ou indiretamente, né? E a internet não é diferente, né? E quando a internet chega, as pessoas entendem que ela é um espaço livre para todo e qualquer tipo de manifestação, de agressão. A internet ela acaba se tornando um ambiente muito voltado para o comércio, como não poderia ser, ou deixar de ser, não é? Ela vai trazer uma ideia de um estabelecimento virtual. A marca vai ter a mesma perspectiva, a mesma referência, o mesmo perfil que fora dela. E na internet nós temos uma coisinha para encontrar lá o estabelecimento virtual que se chama domínio, não é? Domínio é um conjuntinho de letras que vai indicar um espaço, uma loja, um site, um espaço virtual qualquer, tá? Só que focado aqui para a questão do mercado, não é? Para um estabelecimento de comércio virtual. Cybersquatting, ou cyberocupação, é quando há um registro igual a uma marca, ou muito próximo dela. Exemplo, a Coca-Cola é uma marca mundialmente conhecida, não é? Tem lá a sua qualidade comercial reconhecida. E aí eu chego no registro.br, procuro Coca-Cola, não é? E coca-cola.com.net, .com.br, qualquer coisa está livre, né? Em tese eu vou lá registrar. Então é essa a ideia do cybersquatting, tá? Quando eu registro uma marca. E quando fala que é uma marca próxima, no exemplo da Coca-Cola é legal também porque eu vou registrar a Coca-Cola sem o hífen, sem o tracinho, tá? Mais ou menos essa ideia, tá? Então aí ela certamente alegará que o nome é dela com ou sem o tracinho, ok? Typosquatting é uma forma muito próxima do cybersquatting, semelhante, consistindo no registro de domínio com grafia levemente modificada, induzindo a erro. Vamos trazer o exemplo, né? Folha de São Paulo.com.br. E aí eu registro falha de São Paulo.com.br. Né? Então, assim, está bem claro o que está acontecendo aí. Não é? É o que a gente chama de typosquatting. Né? É a indução através de grafia. Você muda uma letra da marca para induzir a erro o consumidor. Quase que uma legalidade sem o revestimento da legitimidade. Dicas rapidinhas. Evitar o registro de domínio idêntico, o que possa fazer alguma referência a determinada marca registrada ou de alto renome. O mesmo deve ser feito em espaços gratuitos, como ocorre no caso do blog, ou de comunidades de relacionamento, Twitter, Facebook, Orkut, etc. Saiba utilizar a internet atento à legalidade, ainda que ela não esteja revestida de legitimidade. Nós vivemos uma sociedade que tem leis e a legalidade prevalece, não é? Então, nós temos que focar nisso para não ter problema. A gente tem que focar na lei, tá? Ainda, como eu escrevo aí, ainda que ela não venha revestida, abraçada à legitimidade, ela está lá. A gente pode até discutir isso, a gente pode até, e acho que cabe, acho interessante a discussão. Nem todas as leis que nós temos, aliás, muitas delas não são legítimas, né? Elas estão no âmbito do legalismo, não é? E o caso da falha me parece que está nesse campo legalista, né? Então eu pinço na legalidade um argumento fatal para quem eu quero censurar e resolvo o problema,
Liberdade de expressão, sim. Censura, não. Eu faço parte de uma associação que está completando agora em maio 20 anos, que é a Associação Juízes para a Democracia. Não sei se todos aqui conhecem, mas é mais ou menos alguma coisa como vocês são como blogueiros progressistas, algo como juízes progressistas. A gente está na estrada aí há 20 anos e lutando, de uma certa forma, contra conservadorismo, tradicionalismo, elitismo da justiça, o excessivo corporativismo, regra básica da magistratura, da mesma forma como vocês, ou nós propriamente, estamos lutando contra a excessiva concentração da mídia, o pensamento único, a influência no comportamento político e futebol que vem dos grandes meios de comunicação. Eu acho que a gente vive um momento da liberdade da internet como uma possibilidade de furar esse bloqueio da grande mídia como nunca antes na história desse país, ou enfim, desse planeta. Já vivemos uma série de outras buscas alternativas. Então, nós tivemos as rádios livres, que ocuparam um espaço de, digamos assim, desobediência civil e foram objeto de muita repressão, como continuam sendo. Tivemos o espaço das TVs comunitárias, que, ao contrário, utilizam um espaço concedido, um pequeno nicho não competitivo da TV a cabo, enfim. Eu acho que a internet tem essa possibilidade de, ao mesmo tempo, não ser um espaço de transgressão e também não ser um espaço de submissão, de autorização. É um espaço que é livre e que não tem limite. Não tem limite para se expandir. Eu acho muito irreal que a gente consiga hoje abrir novas televisões, novos rádios, jornais, revistas, enfim, a internet tem essa grande vantagem do baixo custo e da possibilidade de uma contínua expansão. E toda essa liberdade, toda essa possibilidade de furar esse bloqueio, essa concentração, vocês não achariam que isso ia passar impune, né? Obviamente que nenhum poder admite essa fratura sem nenhum tipo de dor, sem nenhum tipo de sofrimento. Então é por isso que, se de um lado a gente tem esse espaço inusitado de liberdade, de outro também a gente tem vendo nuvens negras de controle sobre todos os lados. Eu acho que a gente tem esse controle, essas tentativas de controle, né? Uma outra forma, que eu diria que é uma segunda camada, diz respeito à deslegitimação. Hoje, em qualquer outro meio de comunicação, seja no jornal, seja na televisão, seja no rádio, nós vamos ouvir as expressões de que a internet é leviana, que ela é promíscua, que ela é perigosa. É muito comum ver isso em artigos de jornal, né? Um texto publicado na internet, tomem cuidado, porque não há um grau de confiabilidade. Como se a gente pudesse carimbar um grau de confiabilidade ao que a gente lê nas revistas semanais. Para quem lê as revistas semanais, né, obviamente. Bom, e a terceira, digamos assim, camada do controle é essa compressão jurídica. Existe aí várias formas de você intimidar por meio do direito. Uma delas, foi se discutido isso bastante nas redes sociais recentemente, né? Um jornalista que é demitido pelo Twitter, pelo tweet que ele manda. Essa ideia, a enorme dificuldade que as pessoas têm de lidar com esse espaço, o meu espaço funcional e meu espaço pessoal, ou seja, o meu espaço de cidadão. Quando eu falo enorme dificuldade, eu falo enorme dificuldade dos patrões, logicamente, de lidar com essa pluralidade. Quer dizer, pluralidade é muito bom quando a gente fala dos outros, quando falam da gente, não. A ideia que a gente tem que ter na cabeça, para que a gente consiga entender do macro isso, é o seguinte: o pilar do conservadorismo em todo lugar do mundo é basicamente isso. Liberdade é perigo, logo temos que controlar. Em todo lugar do mundo, a direita tem este discurso. E em todos os lugares, inclusive o nosso, o direito penal é utilizado com uma frequência imensa para tutelar fundamentalmente a propriedade. É o que faz o nosso direito penal na tutela do patrimônio. E é daí que emergiu essa ideia desse projeto que eles chamam de AI-5 digital, para tutelar dados de provedores, para tutelar segurança bancária. Logicamente, vai trazer aqui pedofilia, vai trazer aqui intolerância ali, mas fundamentalmente
A ideia é essa: pronto-socorro jurídico, cooperativismo, advocacia pro bono, alguma coisa, alguma rede de proteção jurídica deve existir nos blogs. E, por fim, eu acho que não há outra forma de nós reagirmos ao controle do que passarmos ao controle, né? A existência do direito autoral não significa censura. Ou seja, respeitar o direito do autor não significa que não existe o acesso à cultura e que a cultura não pode ser divulgada. É importante que essa proteção exista não só por uma questão patrimonial. Então, o direito autoral não existe para trazer só para o autor uma renda do que ele produziu. Então, por isso, agora também vou falar de uma parte do direito autoral que é extremamente importante, que são os direitos morais. O direito moral é o direito que se une insoluvelmente ao autor da obra criada. É a obra criada, não é a cobra criada. Então, tem que tomar cuidado, porque não pode ter abuso desse direito também. O fato de eu ter o direito de autor e de eu poder utilizar essa faculdade não significa que eu possa abusar dela de uma maneira arbitrária e impedir o acesso à cultura. O direito moral do autor, principalmente, ele é o direito de crédito, o direito de destinação da obra a quem a criou. A integridade da obra também é um direito moral, que é a não alteração, você não pode retirar um trecho da obra e alterar, colocar um pedaço seu e não utilizar a obra da maneira correta. O direito ao inédito. Então, o autor ele tem direito de manter a obra dele inédita. Ele não é obrigado. A internet hoje ela entrou em bastante questionamento com relação a isso. O ICAD costuma cobrar direitos, por exemplo, de disponibilização de podcasting, de simulcasting, de streaming. Faz sentido? Para mim, não faz o menor. Porque quando você a forma de disponibilização da obra, ela é muito importante para essa determinação. Ou seja, se eu te vendo um CD ou se eu te dou um CD com um fonograma, uma obra musical, não existe direito de execução pública, existe um direito de distribuição. E é a mesma coisa que acontece com o podcasting. Quando eu disponibilizo um podcasting, eu estou distribuindo, eu não estou colocando ele à execução pública, e eu acredito que isso tem que ser diferenciado na internet. O download é diferente, o download, sim, quer dizer, também existe uma distribuição. Já, por exemplo, o streaming, você coloca uma rádio que está tocando simultaneamente em outro ambiente, também no ambiente cibernético. Aí existe execução pública. Existem direitos que são inerentes à personalidade humana, né, que nascem com você, né, eles são incorpóreos. Esses direitos são o direito à vida, o direito à integridade física e psíquica, o direito ao nome, o direito à honra, à imagem, à vida privada, à liberdade, né, esses são exemplos dos direitos personalíssimos. Existe uma diferença muito grande entre uso comercial e o uso editorial da imagem de uma pessoa. Então, o uso comercial é quando você usa a imagem daquela pessoa para colocar numa propaganda. Isso é claramente um uso comercial. Mas, às vezes, você precisa usar a imagem de determinada pessoa. Quando uma pessoa pública te dá ensejo a se manifestar, você pode colocar a imagem dela sim. Você não pode colocar a imagem da sua mãe, ou da sua namorada, ou do vizinho barrigudo lá lavando o carro. Por quê? Que interesse público tem isso? Não tem nenhum. Então, quando você faz o uso editorial, a jurisprudência, a doutrina, entendem que, em 3 situações, você tem a permissão de publicar a imagem de alguém. Quando essa pessoa é famosa, ou uma pessoa pública, um político, um ator. Quando a imagem que você está publicando envolve um acontecimento noticioso, que tem interesse público, e quando o local é público também. A gente não tem como evitar. Num show, você tira uma foto, talvez não tire a foto daquele artista famoso beijando a amiga da irmã da sua amiga. Mas você pode tirar a foto da galera assim e colocar lá, porque você está mostrando como as pessoas se apresentarem em público. Não há nenhum problema nisso. Como é que a gente vai entender até onde chegar, até onde há violação e até onde há interesse público? Porque as duas coisas são equivalentes na Constituição Federal. O peso para a Constituição da intimidade, da honra, da imagem da pessoa, é o mesmo peso que tem a liberdade de expressão. Se aquela opinião que você emitiu, ela é ofensiva, às vezes ela
ela pode ser ofensiva, se for olhar nua e cruamente, mas ela é necessária. Pode ser que ela seja necessária por conta do interesse público que existe na notícia. Questionou-se muito a lei de imprensa. Existia uma lei de imprensa que foi promulgada, entrou em vigor na época da ditadura, e aí o Supremo Tribunal Federal decidiu, há 2 anos atrás, que essa lei era inconstitucional, incompatível com a Constituição Federal. O STF ele trouxe muitas questões, ele aclarou muitas coisas, né? Ele disse, com todas as letras, que a crítica, quando esperada pelo interesse público, não importa se é contundente, se é forte, se é acirrada, não é abuso de liberdade de imprensa. Ele diz que a crítica pode ser forte, sim, desde que esteja inspirada pelo interesse público. Acusar alguém que aquele cara é criminoso, aquele cara é um mercenário, aquele cara é um assassino, não pode, não dá para falar, a menos que você tenha prova, a menos que de fato ele seja, né? Mas tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso, se você acusar, você tem que provar. Pode falar, pode criticar, pode. Tem que tomar cuidado, porque a crítica tem que ser realmente inspirada pelo interesse público. Isso tem que ser interessante para a sociedade, e vocês têm que tomar cuidado que existe diferença entre interesse público e interesse do público. Não há uma definição, não há nada objetivo. Se você falar isso, você está incorrendo em crime, se você, é um ilícito. Se você falar dessa maneira, é um ilícito. Não é objetivo assim, né? A coisa é realmente ponderada aí dentro do caso concreto. Lei 8.313, que é a Lei Rouanet, ela instituiu o PRONAC, que é o Programa Nacional de Apoio à Cultura. Então, ele já existe, né? E ele funciona em cima de 5 pilares. Incentivo à formação artística e cultural, fomento à produção cultural e artística, preservação e difusão do patrimônio artístico, cultural e histórico, estímulo ao conhecimento dos bens e valores culturais, apoio a outras atividades culturais e artísticas. Então, o que significa isso? Que se vocês vão apresentar um projeto, ele tem que se encaixar em cima de algum desses pilares. A Lei Rouanet, ela funciona em cima de 3 mecanismos distintos. Então, a gente tem o Fundo Nacional da Cultura, que, na verdade, é gerido pelo Ministério da Cultura. Esse fundo, né, da onde vem o dinheiro que vai alimentar o fundo? Tanto do Tesouro, né, parte do Tesouro é destinado para isso, doações, subvenções, legados, enfim, é um dinheiro que vai ser gerido pelo Ministério da Cultura, com o apoio do CENIC, né, que é o Conselho Nacional de Incentivo à Cultura. O Fundo Nacional da Cultura é um fundo de natureza contábil, né, com prazo indeterminado de duração. Ele tem 2 formas, a fundo perdido ou empréstimo reembolsável. A fundo perdido, por quê? Porque quando o Ministério da Cultura decide por destinar dinheiro para algum projeto, você não precisa pagar de volta aquilo que você recebeu. Logicamente que você tem que realizar o projeto, porque se você não realizá-lo ou então der uma destinação diferente do que você apresentou como projeto, você vai ter sanção tanto na esfera civil quanto na esfera penal. Todos têm que ser de interesse da coletividade, mas eles têm que ter menos chance de desenvolvimento com recursos próprios. Então, é difícil de você ter uma maior captação. Então, é destinado para o fundo. Pessoa jurídica ou pessoa física com finalidade de lucro, que vão tentar esse aporte pelo Fundo, né, Nacional da Cultura, os financiamentos sempre serão reembolsáveis. Formas de financiamento pelo fundo através de convênios, empréstimos reembolsáveis, concessão de passagens aéreas, entre outros, mas esse é o maior número. E o mecenato, que é o nosso principal, é o carro-chefe da Lei Rouanet, né, é conhecido como mecenato e, na verdade, é o incentivo fiscal. O que significa isso? Então, a federação, ela deixa de recolher parte do imposto de renda e essa porcentagem vai se reverter para a cultura. A arte e a cultura é uma forma de fazer com que as pessoas vivam uma realidade, reflitam sobre ela e tragam o produto para que elas modifiquem o meio e, além disso, com que as outras pessoas também se modifiquem, né? Tenham a coragem para se modificar, tenham o entendimento para modificar. Então, é extremamente importante, porque é uma forma de alteração do meio e possibilidade de viver em harmonia
sintonia com outras pessoas, ainda que exista alguma guerra no meio disso tudo. O que acontece com esse projeto que está tramitando? Eu trouxe os pontos principais para trazer a vocês e a minha opinião sobre ele. Havia vários projetos, né, até que foi unificado, e o último projeto que está no Congresso é da deputada Alice Portugal, é a relatora desse projeto na Câmara dos Deputados. Então, em cima dele é que eu faço os comentários. Por exemplo, o que seria agregado no Procultura, que ele vai acabar tendo um outro nome, mas na realidade é a mesma coisa, é que a gente hoje tem o Fundo Nacional da Cultura, tem o FICART e tem os incentivos fiscais. Continuariam esses três, em hipótese, porque vou dizer depois porquê, né? E seria acrescentado o Vale Cultura. Eu acho que o Vale Cultura, se alguém quiser saber o que é, eu explico, mas acho que todo mundo já deve ter lido a respeito. O Vale Cultura, de qualquer forma, vem previsto como uma quarta forma de financiamento da cultura, mas que ainda teria que ser melhor explanado, especificado, regulamentado através de uma outra lei. Então, esse projeto de lei, se virar a lei, não vai regulamentar. Então, ele ainda não vai existir. Dentre as ações, acrescenta uma coisa que eu achei interessante, que é muito atual e que diz respeito a vocês. Acrescenta a digitalização dos arquivos como forma de difusão do acervo público. Até aí não, né? Mas, enfim, é uma das formas de entrar na internet. De bens culturais. Produção de conteúdos digitais, aí sim. Jogos eletrônicos, vídeo arte e fomento à cultura digital.